adolescência, anos 70, se envolve com teatro, né? Sim. Como é que foi, como é que o senhor teve essa ideia? Como é que o senhor entrou para esse grupo? Ah, uma coisa maravilhosa, viu? Eu tive alguns amigos de escola e naquela época nós tínhamos o costume de sair da escola e vir conversando devagarinho, batendo papo, cidade tranquila, não tinha perigos, não tinha crime, não existia isso. E muitas vezes já no estudo ginasial, que nós estudávamos no vespertino ou até à noite, então nós sentávamos nas esquinas. A minha esquina preferida era a esquina do supermercado Chibatinha, ali bem no centro, perto da rodoviária. Nós sentávamos na guia da sargento, ficava batendo papo e conversando. Quando vinha um perigo, era um bêbado que vinha vindo. Bêbado era perigo naquela época, nada mais do que isso. E a gente se livrava fácil, mas ficava batendo papo até de madrugada, sem nenhum tipo de receio. E esses colegas, alguns deles faziam teatro, faziam parte do Teja, que era um grupo de teatro famoso da cidade e tal. Hoje o nosso diretor do MAV, o Alberto Capucci, né, ele era um dos amigos de sarjeta, sentado bater papo até de madrugada. E ele nos encaminhou para um grupo de teatro. Tinha um irmão dele também que participava, uma irmã e vários outros amigos, vários amigos meus de infância. Então nós começamos a participar, não do Teja, porque o Teja se desfez. E daí foi criado um outro grupo chamado GTI, Grupo Teatral e Inovação, e que agregou novas pessoas, agregou a nossa juventude, né, que gostava de teatro. Eu era apaixonado por isso e fizemos algumas peças, tudo como teatro amador, né? Mas foi uma recordação muito bacana dessa adolescência. Essa paixão pelo teatro vem da onde? Como é que o senhor começa a gostar do teatro? Olha, eu nunca pensei nisso, porque não tenho na família, né? Não tem essa geração, mas a minha família também não tem a geração de comerciante, e eu acabei me tornando um corretor de imóveis, então, quer dizer, foi, acho que uma evolução mesmo, né? Mas o gosto pelo teatro, o meu gosto pelo teatro já era desde a infância mesmo, aqueles teatrinhos marionete, eu era campeão naquilo lá, eu estava sempre em todos, estava sempre participando, eu era sempre um personagem naqueles teatrinhos de marionete. Então uma coisa vem puxando a outra, você vai fazendo, vai gostando cada vez mais e às vezes dá até vontade de voltar de novo. De tão bom que é. Naquela época, anos 70, assim, Jacareí era uma potência cultural, tanto no teatro, também tinha o FEMPO, que era o Festival de Música. Como é que era essa rotina de Sim, a juventude era extremamente movimentada para esse lado cultural. Uma época da ditadura também, né? Isso, que era perigosa, tinha que tomar cuidado com as manifestações e tudo mais. Mas eu me lembro que uma peça que foi encenada no Sênio Silva Prado, que era o maior ginásio da cidade, e que tinha teatro, né, próprio para isso, tem até hoje, o Alto da Compadecida. Eu tenho uma prima minha, acho que 4, 5 anos mais velha que eu, que também participava do Teja antes de mim no GTI, e ela também participou dessa peça de teatro. Então o teatro era uma coisa bastante efervescente na cidade, até porque Jacareí realmente tem uma forma cultural de origem, né? De pessoas daqui que foram para o lado do artístico, né? E o senhor era ator, era diretor? Não, eu era artista mesmo. Eu era artista mesmo, eu fazia bastante comédia, fazia bastante papéis sérios, né? Fiz algumas peças de Shakespeare, adorava. Não era um ator principal, mas tinha um grupo com muito conhecimento, muita experiência. Então a gente se entregava, se compunha e fazia um sucesso assim, a contentamento. A gente fazia e gostava e via que todos gostavam. Era uma coisa assim, bem prazerosa mesmo. Os seus pais, eles achavam o que desse seu envolvimento com o teatro? Porque naquela época, acho que não devia ser tão normal, né?
Não, não era normal. Teatro, quem fazia teatro era viado, era prostituta, era complicado. Bem marginalizado. Mas meus pais sempre foram cabeça aberta. Eu entendo que eles focavam na minha pessoa. Não, o Roberto eu conheço, né? E conheci alguns amigos que estavam comigo. Eu tenho amigos que já faleceram, mas que eram investigador de polícia e tudo mais. Então, quer dizer, eu já estava na polícia, estudando para investigador na época. Então, pessoas assim que tinham um direcionamento, né? Bem embasado, sério, né? E as famílias das pessoas que frequentavam o teatro comigo, porque antigamente você não era conhecido só pelo primeiro nome, antigamente você era conhecido por nome e sobrenome. Como é seu nome? É Roberto Moura. Ah, você é da família Moura, você é filho do Francisco de Moura, da Irce de Moura, sempre assim. Antigamente um conhecia o outro. Um conhecia o outro. Você nunca, jamais diria, meu nome é Roberto, jamais, né? Então, naquela época, não era muito difícil você saber quem eram as famílias das pessoas com quem os filhos conviviam, né? E eu sempre fui muito caseiro, quer dizer, sempre fui um filho muito controlado dentro de casa e meus pais, mesmo sabendo dessa parte distorcida, né, de interpretação do teatro, acharam normal e aí eu nadei de braçada, porque eu vi que eles não achavam nenhum problema, então eu fiquei mais à vontade ainda, né? O senhor tinha referências, né, referências culturais, que eu digo, assim, de admirar escritores ou autores? Sim, nós abraçamos e beijamos Paulo Autran aqui em Jacareí. Paulo Autran foi um Tarcísio Meira antes do Tarcísio Meira existir e para o teatro antes, né? Foi um deus no teatro. E o Paulo Autran fez peças aqui em Jacareí no Trianon Clube, no centro, hoje é onde é o Educa Mais Trianon, né? E então peças teatrais nós tínhamos algumas que vinham a Jacareí e eu ainda tinha dificuldade por questões financeiras e tudo, porque era muito jovem, mas vez ou outra conseguia uma carona e assistia uma peça ou outra bastante importante, mas as figuras de teatro na época eram encabeçadas pelo Paulo Autran, eram muito fortes. E nessa época também, a gente estava falando até sobre a ditadura, não só Jacareí, como o país inteiro era, assim, parece que mobilizado, né, para uma transformação que chegasse a qualquer hora, né? Sim. Nós somos os filhos da Revolução Social dos pais e filhos. Houve uma revolução na sociedade, onde os filhos quiseram mudar os costumes. Eram costumes extremamente antigos, né? Fechados, arcaicos mesmo, e os pais se viram obrigados a ceder nisso, né? Muitas vezes eu, na minha educação bastante severa, por exemplo, eu até nessa situação eu ficava mais era no vácuo das conquistas, né, dos jovens, porque eu mesmo não tinha força nem resistência contra meus pais para ditar alguma coisa nova, mas foi assim mesmo que a sociedade reagiu, foi um se apoiando no outro e acabou virando os costumes, eles se alteraram em muito, né, em favor da liberdade do cidadão, do jovem, né? Esse grupo de teatro inovação, ele acabou porque os membros foram ficando adultos, aí um foi para um lado? Sim, por contingentes. Alguns começaram a ir trabalhar em outras cidades, começaram a ter empregos mais fixos e que demandavam mais tempo, tinham pouco tempo porque era um teatro amador, sem nenhum tipo de rendimento, então passaram a não ter mais oportunidade de se encontrar, né? Então ele foi reduzindo até que um dia deixou de existir. Vez ou outra você encontra um membro e ele quer reviver, ele quer fazer encontro desses grupos de teatro da época, né? Mas foi uma época bastante importante para todos aqueles que viveram essa adolescência de uma cultura assim nossa, né? Da própria terra, feita para a própria terra. É uma época que dá saudade, que o senhor diria? Ah, dá muita saudade. Pudesse voltar naquela época,
Se pudesse fazer de novo o que fazia naquela época, eu acho que todos fariam, porque são coisas assim que mexem com os valores nossos, né, das pessoas mesmo. E o senhor hoje é corretor de imóveis, mas o senhor também dedica boa parte do seu tempo à fotografia. Isso. Como é que o senhor descobriu esse novo lado? O senhor falou um artista, né? O senhor falou que é um artista nessa época do teatro. Agora, a fotografia também é uma outra arte. Como é que o senhor descobriu isso aí? É verdade, a gente nem fazia essa ligação, viu? Eu descobri que sou artista quando eu fui para a vernissagem da minha primeira exposição feita no MAV, pela Fundação Cultural. E daí os meus amigos, esse amigo que eu acabei de citar, o Capucci, né, que é o diretor cultural, estava junto com a Sônia, que é a presidente da Fundação Cultural, fizeram a abertura da minha vernissagem falando, o Roberto é um artista. Eu falei, nossa, tá falando de mim, né? Aí você cai em si, porque eu faço, na verdade, como fotógrafo amador, eu faço como hobby, né? Eu faço assim porque gosto da coisa mesmo. Eu vi muita fotografia, mas muita fotografia do meu pai, exatamente do meu pai. Ele também? Meu pai registrava muito a fotografia da anatomia da planta, da flor, desde a raiz, desde o caule, da formação, das folhas, porque quando você vai identificar, por exemplo, uma árvore, uma flor, não basta que você tenha só um elemento, você precisa ter a flor, a semente, a folhagem, o tronco, a estatura, para daí você ter uma certeza de que é aquele espécime que você está entendendo que é. Ele registrava ele registrava tudo, 100%. Ele registrava árvores doentes, ele registrava árvores super saudáveis, mostrava as diferenças. Então, mas era uma coisa assim absurda. E curiosamente, ele nunca teve uma renda, digamos assim, suficiente para ficar gastando esse dinheiro todo na fotografia analógica. Porque naquela época você tinha que comprar filme, revelar filme, e ele fazia tudo isso do bolso dele. Né? Trabalhava no meio ambiente e registrava tudo com fotografia, com o dinheiro próprio. Então nós temos inúmeras caixas de fotografia que eu achava um exagero, né? Mas era a paixão dele. E num determinado dia, né, eu me vi herdeiro do legado dele, se eu posso dizer isso, mas reconhecido como filho do ambientalista, né? E daí por que não continuar, voltar para alguma coisa que a natureza me deu? Algumas pessoas começaram a dizer, o Roberto é que nem meu pai. Eu falei, não, longe de mim, eu não consigo ter o conhecimento que ele teve. O senhor não quer comparações? Não, nem quero isso, mas eu senti assim que eu tinha uma paixão por flores, né? Falar, então eu vou fazer foto de flores. E comecei a fazer foto de flores, entrei na macrofotografia, comecei a gostar muito, comecei a ser elogiado. Agora as pessoas acham que eu entendo tudo de flores, me perguntam tudo, me mandam foto, olha que flor é essa? Eu me lembro que isso era feito com meu pai, seu Moura, eu trouxe uma flor aqui, uma planta aqui, queria que o senhor dissesse que é. Falei, Roberto, que flor que é essa? Muitas delas eu sei, conheço por experiência de estar envolvido. Né? E isso me dá uma alegria, porque era assim que meu pai era interpretado como entendido, né, na arte da natureza, mas bem longe dele, porque ele era um cientista. Eu sou filho só, mais nada. O senhor herdou então essa paixão? A vontade, a paixão. Herdei, eu acho espetacular. Eu tenho um dom que eu preciso reconhecer, as pessoas reconhecem em mim. Além da fotografia, eu tenho um dom da descrição da fotografia. Eu faço uma foto e eu faço a descrição dela, coisas que as pessoas não veem na foto, só veem depois que leem a minha descrição. É uma coisa natural de literatura que eu tenho e assim, combinou, porque você pode ver uma foto de uma orquídea, de uma margarida, ela bem tirada vai ser sempre bonita. Mas você falar uma curiosidade dela, você falar a porosidade que ela tem, os ingredientes que formam aquela pétala, aí você começa a olhar a fundo, você vai ver que a flor é muito mais daquilo que você vê. Você chega a ver uma flor e eu explico para você que aquela, na verdade, não é uma flor. Porque o que é uma flor? Né? A flor tem toda uma característica para você chamá-la de flor. Muitas flores, elas são inflorescências, são
São pétalas, né, de folhagens transformadas, às vezes coloridas, mas a inflorescência quer dizer uma florzinha miudinha, miudinha, miudinha. Por exemplo, como o girassol, é aquela rodinha do meio que é a flor. É o mínimo. É o mínimo, né? O resto tudo é inflorescência, ou seja, é o conjunto que junto com a flor vai formar a flor maior. E quase ninguém sabe disso. E como eu soube, eu conto isso para todo mundo. E o pessoal fica maravilhado. Além dessa herança, né, desse dom que o senhor falou, o senhor também chegou a estudar as flores para poder ter essa base para a descrição? Ou não? Então, quando você aprende a olhar o detalhe, aí é só dar mais um passo. Aí você descobre mais coisas e você vê que a beleza está ali.